Olá, bem-vindos ao último podcast da Terra, o podcast que é formado por 3 amigos que acham que alguém vai ter interesse em ouvir o que a gente tem para dizer sobre a vida, universo, cultura pop, curas holísticas e tudo mais. Tô aqui com o Danilo Franco Olá! e com o Lore, Eric Lore. Oiê, tudo bem? Te apresentei quase como 007, né? Lore, Eric Lore, Bond, James Bond. E eu, Daniela Grander, aqui para a gente conversar com vocês. E a gente fez um episódio recentemente falando sobre positividade tóxica, né? Algumas crenças aí que a gente acaba tendo, crenças namastê que acabam prejudicando a gente. E baseado nisso, a gente pensou em pegar algumas técnicas namastê, good vibes, que são vendidas aí como se fosse uma coisa super legal e, na verdade, elas podem prejudicar a gente. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Mas, antes disso, lembrando, né, aqueles recadinhos de sempre antes da gente começar, de vocês seguirem a gente no nosso Instagram, último.podcast, de vocês seguirem a gente também no Spotify, para vocês receberem as atualizações dos nossos episódios de sexta-feira, e de vocês também se inscreverem no nosso canal no YouTube e ativarem o sininho também para vocês receberem as notificações todas as sextas-feiras dos nossos novos episódios. Então, para começar, eu queria saber se vocês já passaram em alguma técnica dessas holísticas, assim, se vocês já estudaram ou já passaram, ou já pagaram alguém para passar em alguma coisa, assim. Olha, não que eu me lembre, posso estar enganado, mas agora assim de cabeça não lembro de nenhuma terapia alternativa que eu tenha feito, não. E você, Laura, já passou por alguma terapia alternativa? Não, acho que não. Eu acho que a única coisa mais. Não, nem seria uma terapia, mas assim, que talvez não valha de nada, mas que eu acredito é o horóscopo mesmo, assim. Eu gosto de ler, eu gosto de ver o que tá rolando. Não sei se você tá considerando isso como uma prática, assim, mas essa daí eu acho interessante, eu gosto de ver. Mas Ah, é nunca, legal. nunca paguei pra isso, assim. Tipo, Mas você gosta de tá. acompanhar aquele negócio do dia mesmo? Aquela, tipo, dica, hoje os arianos terão alguma coisa. Não, geralmente não do dia, não tão diário assim, mas tipo esses Instagrams que falam da semana e tal, ou tipo, o sol tá não sei onde com a lua não sei o quê, e aí os signos de água, blá blá blá. Eu acho interessante ver isso. Não é uma super crença, tipo, não me limita, mas eu gosto de ler, eu gosto de ver. Te limita assim, você culpa o seu signo, que eu sei. Culpo sim. E dos outros também. E floral de bar também seria uma terapia alternativa? Se Sim. for, eu já tomei floral de bar. E funcionou? Como é que foi a sua experiência com o floral de bar? Eu não sei se foi por conta dele ou não, mas eu tomei um que era pra diminuir a ansiedade. Diminuir a ansiedade, agora se for por causa dele, não sei. Uhum. Então, tem várias terapias, né, assim, e eu conheci várias, já paguei por várias e já estudei várias, já cobrei por várias. Hoje em dia eu não estou mais tanto nisso, porque, enfim, a gente já conversou um pouco sobre isso, que toda essa galera Good Vibes, Namastê e alternativa deu uma surtada e virou antivax, direitista e tal, eu resolvi me afastar um pouco disso, então não estou trabalhando com essas coisas. Mas, assim, eu gosto muito, me interesso sobre todos esses assuntos, mas eu tenho muito medo quando essas pessoas tentam misturar com prova científica, sabe? Porque eu acho que tudo isso está muito na crença, assim mesmo, sabe? Tipo, que nem o Dan falou, eu não sei se foi por causa disso, mas eu melhorei. Tipo, eu acho que está no campo da crença. Quando as pessoas começam a misturar consciência e fazer uns pseudo-artigos científicos que são sem validade, porque eles não seguem todo o rigor, e daí começa a surgir as fake news de que, foi provado na USP que não sei o que é verdade. Daí eu acho que começa a ficar meio perigoso, porque começa a ficar meio falacioso, assim, sabe? E principalmente quando essa galera promete cura, né? Hoje em dia tem várias técnicas aí complicadas que eles prometem curar
autismo, TDAH, que não são nem coisas curáveis, né? Porque não são doenças para serem curáveis, né? E isso é super complicado, a gente tem que ficar atento, assim, nesse meio, assim, nossa, é complicado. Ah, mas não tá tudo comprovado pela física quântica? Menino, então, essa galera usa a física quântica como se fosse, não sei, água para limpar o cu, assim, sabe? Como Eles assim? vão usando para limpar e só sai bosta. É isso. É uma chuca. Isso, é uma chuca. E só sai bosta dali. Porque, assim, essa física quântica que a galera holística fala não é física quântica da física de verdade, né? É muito doido, porque essa galera fala umas coisas muito nada a ver. E eles usam umas referências, uns caras na internet que não são físicos, não têm formação em física, mas falam de física quântica dessa alternativa que qualquer físico desmente eles, né? E eles falam que eles recebem dos ETs e tal. Gente, eu acredito em extraterrestre, eu tenho experiências, assim, que eu tive, que a gente já falou sobre isso, que eu acredito. Mas, assim, quando o cara faz um vídeo de física quântica dizendo que recebeu essa informação de um ET, assim, eu quero pegar minha pipoca, porque aquilo é um filme de comédia para mim. Já nada daquilo mais faz sentido, né? Busque conhecimento! Então, eu queria começar falando de uma técnica polêmica. Não sei se vocês já ouviram falar. O Dan já ouviu falar, porque vira e mexe, a gente troca umas figurinhas, eu mando uns vídeos para ele criticando essa técnica. Essa técnica, não sei se o Lor ouviu falar de constelação familiar. Eu já ouvi falar e eu tenho, tipo, uma vaga ideia sobre o que é. E eu acho muito legal que você não saiba o que é, porque é a visão de alguém neutro, e principalmente, que bom que você não sabe, porque isso não chegou no seu meio. O Gui é ótimo. E eu quero começar me denunciando que eu quase fiz curso de constelação familiar, eu quase virei consteladora. Eu tinha muita Denúncia! denúncia. Eu tive Justiça! vontade de aprender essa técnica, de Justiça! trabalhar com isso. Desculpa, Dani. Justiça! Episódio errado. Mas, graças a Deus, eu não fiz isso. Acabou que surgiu outros cursos na frente que eu quis fazer e tal, e daí foi caindo a minha ficha que a constelação era péssima. A constelação é uma técnica criada por um cara chamado Bert Helling, alguma coisa assim. Então, daí tem essa história de que ele observou ou pesquisou tribos indígenas que tem uma outra formação, né? Lá eles são muito unidos, todo mundo é família de todo mundo, né? E ele trouxe essa técnica para trabalhar terapeuticamente com as pessoas, né? Só que qual o problema dessa técnica? Né? Ela funciona como? São várias pessoas que estão assistindo, e daí tem a pessoa que paga para constelar. Todo mundo está lá pagando um valor X mais barato para participar, para assistir, e uma pessoa Y que vai constelar vai pagar um valor muito maior, porque é ela que vai ser a pessoa tratada ali naquele dia. Daí ela vai tratar uma questão específica, sei lá, meu problema com meu pai. Daí ela vai escolher pessoas da plateia ali, da audiência, para interpretarem pessoas da família ou pessoa X da vida dessa pessoa, para representarem, e acontece ali um psicodrama, mais ou menos, né, em que as pessoas por exemplo, eu fui escolhida para interpretar alguém da família daquela pessoa, e eu vou começar a agir, fazer gestos, ou falar coisas, enfim, ou ter posições que tenham significados, que representem realmente aquela pessoa, né? E isso vai mexendo nos traumas da pessoa, o constelador vai se aprofundando na história da família. E qual que é o problema disso? Que, independente se funciona ou não, normalmente, num processo terapêutico, a pessoa vai levar um tempo para chegar, se abrir e falar das questões pontuais dela, né? Das questões, enfim, mas que precisam ser tratadas ali profundas. Coisa que a pessoa faz em 1 hora ali, às vezes, de terapia, 2 horas ali, terapia entre aspas, né? Da constelação familiar. Então, assim, é um processo muito brusco. E fora isso, assim, qual que é o respaldo que essa pessoa vai ter depois, né? Porque você tocou um monte de ferida dela ali de uma vez só, e aí? E se essa pessoa surtar saindo dali, né? O que vai acontecer com ela depois? Sem contar que pode dar gatilho em todas as outras pessoas que estão assistindo, porque quando a gente escuta histórias fortes, isso pode bater na gente também, né? Apesar disso, eu tinha vontade de aprender, mas
mesmo tendo essas críticas, assim, eu tinha vontade de aprender a técnica. Só que a minha crítica principal sempre foi que, assim, às vezes você assiste um filme e ele mexe com você e você chora muito. E no final do filme você está se sentindo aliviado. Mas isso não é terapêutico. Isso é só uma catarse. Você não está curando nada. E para Uhum. mim, a constelação familiar, no mínimo do mínimo, é isso. É uma catarse. Você cutuca umas feridas, você chora e você sai mais leve. Mas Um você não está alívio trabalhando realmente as momentâneo, né? questões. Exatamente. Né? No melhor dos casos, no pior dos casos, você está cutucando as feridas que podem levar a problemas mais sérios, né? Uhum. Então, assim, a constelação, para mim, ela é muito problemática nisso só para começar, né? Sem contar que é uma técnica muito misógina. Porque a culpa, se vocês repararem, de pessoas que participaram, e tem vários relatos de abuso em sessões de constelação familiar, abuso que eu digo abuso moral, assim, né? Que a culpa, a responsabilidade normalmente cai em cima da mulher, assim, sabe? Normalmente eles usam umas histórias de aborto. Normalmente é um aborto que aconteceu lá, sua avó, sua bisavó, não sei quem, coisas que não podem ser comprovadas, né? E o pior que, e às vezes eles podem acertar, porque o aborto acontece, beleza, aconteceu um aborto na família. E isso é uma grande questão, sabe? É um grande problema. Então, é colocar a culpa na mulher, né? Tipo, nossa, aconteceu uma desgraça na sua família porque sua mãe abortou. Gente, a gente está em 2021, né? Para a gente colocar esse peso tão grande na mulher, né? Tipo, o pai da criança que não ia assumir não teve problema nenhum, né? O problema foi que a mãe abortou, né? Bem problemático. Fora isso, tem umas questões assim muito LGBTfóbicas também. Tem uma consteladora meio famosinha na internet falando que transexualidade e homossexualidade é a mesma coisa. Tipo, transexualidade não existe, bissexualidade não existe, é tudo homossexualidade, assim. Enfim, não sei qual a explicação dela para isso. Eles falam, por exemplo, que se um menino nasceu gay, é porque, na verdade, eram dois embriões ali. E teve um aborto espontâneo, ou um embrião não foi para frente, e um era masculino, o outro feminino, ia ser um menino e uma menina, e o da menina não vingou. Então, o menino, ele meio que sente responsável por trazer a personalidade da irmã também. Por isso que ele nasce gay. É um pensamento tão retrógrado, gente. Tão péssimo. Tão péssimo. Que nem eu falei já, a gente tá em 2021. E olha o que a gente tem que ouvir. Que a homossexualidade, sabe, por esse tipo de questão, né? E outra, né? A gente tá discutindo questões de não binaridade e tal, e a pessoa vem falar que, tipo assim, você é gay porque você pegou coisas femininas. O que tem uma coisa a ver com a outra? O menino ser Uhum. gay, o que tem de feminino? Uhum. Esse pessoal confunde gênero com sexualidade até hoje, né? Não, os conservadores, eles abominam, assim, essa diferença que a gente faz de gênero, expressão de gênero, sexo biológico. Para eles, nada disso existe, assim. E este não é o pior, tá? O pior é que eles passam pano para abuso infantil. Porque quando acontece, no caso de uma família, de uma criança ser abusada, na verdade, esta criança, ela está se oferecendo para entrar no lugar da mãe. Porque a mãe não faz o papel dela, então a criança fala, ai, eu vou passar por isso pela minha mamãe. Não tem nem o que Nojo define. comentar. Não tem nem comentário um absurdo desse. Nojo define. É péssimo, gente. É colocar toda a responsabilidade na vítima. Mas ó, a gente está conversando só sobre isso, sabe? A gente só está falando as Uhum. merdas. Agora imagina se você passou por um abuso na sua infância, por um familiar ou por qualquer outra pessoa, por um adulto, e você tá lá, vulnerável, buscando uma cura, e você escuta isso. Imagina a merda que não dá na sua cabeça. Sim, você passou por um trauma fudido na infância e a culpa foi sua. Você É quis. péssimo, deve ter gente que sai de lá querendo se matar, porque a pessoa, Nossa, ela é responsabilizada naquele momento, né? sim. Eu, como disse, tinha uma vaga ideia sobre o que era, e tinha para mim, tem um mundo gráfico muito forte presente, né, para mim. Então, quando eu falava constelação, eu só imaginava que era assim, a ligação que você tem com os seus outros familiares, como a gente fala de constelações Ursa Maior e tal, para pensar nessas ligações que olha a loucura que é a minha cabeça, tá? Que as estrelinhas, cada uma era um parente
e para pensar essa ligação e como isso se dava, enfim, tipo, né, de quem você é mais próximo e por que aquela influência em cima da sua vida, enfim. E por isso também ser uma terapia, e para mim ligada aí nessa parte esotérica, então eu fazia muita referência a, tipo, constelação mesmo, tipo, estrelas no céu. Mas no todo, eu achava que era uma questão, tipo, sua com quem sabia ler, identificar e trazer para você essas ligações. Agora, quando você me fala que viram uma encenaçãozinha com pessoas que eu não sei, daí assim, né? Tô jogando aqui porque realmente para mim é uma novidade. É, essa escolha. Então assim, eu chamo um amigo meu ou enfim, mesmo que seja um parente, para passar comigo ali uma situação totalmente íntima, né? Que não sei se essa pessoa já sabia, tipo, né? Estava preparada para isso e tudo mais. É, cara, que loucura. Você chama pessoas desconhecidas para representar os seus parentes, mas se você for com outras pessoas, você está sendo exposto ali na frente de todo mundo, né? Exato, exato. Conhecidos, desconhecidos, enfim, né? É muito complicado isso. Mas o que a visão que você tem é isso mesmo. É uma constelação, mas eles querem falar justamente sobre isso. Os problemas que a gente tem hoje são influenciados por toda uma rede de questões familiares e isso recai sobre a gente. Só que quando a gente fala pela primeira vez e escuta, parece que é bonitinho, né? Ah, a gente tem que curar os nossos antepassados. Mas se você reparar, o processo é todo culpabilizador. É sempre a gente está falando de culpa. Parece que a gente está falando Uhum. de cura, mas a gente está sempre falando de culpa. Tipo, ai, meu problema aconteceu porque fulano lá fez tal coisa. A gente está sempre culpando Me as lem- pessoas e as questões, assim, seja a gente mesmo ou seja algum parente nosso, né? E eles colocam umas coisas Aham. assim, né? Eles jogam, às vezes, histórias que não podem ser comprovadas. Eu não estou dizendo que todo constelador faz isso. Eu também estou dizendo que eles fazem por mal. Eu acho que eles aprendem uma técnica e eles seguem com ela, né? Então, assim, eu acho que alguns ali tentam seguir a risca, mas eu acho que, bem, já ouvi relatos de pessoas que falam assim, eles jogaram uma história falando que a minha bisavó traiu meu bisavô, matou meu bisavô para fazer não sei o quê. Não tem como você comprovar essas coisas, sabe? Daí é mais fácil, você joga qualquer história e fala que aquilo aconteceu, e aí? Daí você coloca, tipo, a A sua gente saúde sabe mental que na mão de uma bosta dessa. a gente sabe que as religiões ou práticas, elas acabam usando da mesma ideia, mas de maneiras diferentes, né? Me lembrou que na época de catolicismo, assim, existiam algumas, talvez até que seja renovação carismática e tal, mas que falava muito para quebrar, como que era? Quebrar, como se fosse uma linha de sucessão, sabe? Assim, tipo, Sim, eu eu maldições renego, familiares, umas coisas maldi assim. é isso. É, e é muito louco, assim, porque é como se as coisas que acontecem na sua vida fossem porque, sei lá atrás, né, alguém fez alguma coisa. Cara, eu acho isso, tipo, muito bizarro, assim. Já achava naquela época também, né, porque que grande ligação é essa, tipo, de uma coisa que uma pessoa fez e que eu nem sei, né, assim, e que influencia na minha vida hoje dessa forma, assim, tipo, não sei se é muito cético, se é muito negar uma questão de ancestralidade, mas para mim não fazia sentido nenhum, assim. Mas ainda se fosse só isso, seria bonitinho, né? O problema é toda a mensagem Sim, sim. misógina, LGBTfóbica, machista, que vem no meio disso, assim, né? Uhum. Uma grande bosta, assim. E às vezes as pessoas não vão percebendo isso, porque aquilo tá tão escondido no meio, tá tão nas entrelinhas, que a gente não vai percebendo, né? É muito doido. Mas vocês querem falar mais alguma coisa sobre a constelação? Senão eu vou falar de outra técnica mais Não, conhecida. nessa constelação mesmo, depois do desfecho, é você perdoar a pessoa que fez mal pra você, não é? Sim, isso. Você tem Tipo, se que você foi perdoar os seus abusada na infância, algozes. se foi abusada na infância, a culpa é sua, e você tem que perdoar o abusador pra você poder seguir sua vida.
Isso não, é tudo, tipo... Eu não gosto nem de falar que é terapia alternativa. Isso, para mim, são pseudoterapias, que elas não são terapêuticas. Sim. É pseudociência. Sim, e não tem embasamento nenhum, tá? É do tipo, tirei do cu. E... Não, sim, é que esses pessoal, eles são, como diz a, 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 a ministra doida lá, o cão é muito bem articulado, né? Então, eles pegam temas e teses de diferentes áreas da ciência e transformam ali numa coisa que encaixe naquela crença deles e vendem como científico, né? Como o lance que a gente falou agora da física quântica. Mas é uma coisa totalmente sem embasamento e que... Eu acho que é só, tipo, respostas fáceis de difícil comprovação para questões profundas e difíceis de compreender. E as pessoas compram, porque as pessoas querem Uhum. respostas, né? Não Exato. foge muito, como ela falou, de religião, né? Que a religião ela serve para prover respostas para questões difíceis de responder. E quando a gente tem uma resposta para aquilo que angustia a angústia vai embora, a gente se sente mais aliviado, porque ter dúvida, não saber das coisas é muito angustiante para o ser humano. Então, quando você está sofrendo de alguma coisa muito séria na sua vida, e alguém fala, então, isso aí é culpa da sua tataravó que fez não sei o que lá, pode não ser a solução para o problema, mas é um alívio, porque você vai falar, putz, então é isso, não é comigo. Ah, e eu te perdoo, tataravózinha. Não é assim que funciona, né? Façam Exato. terapia de verdade, gente. Vocês vão chegar em resultados aliviantes de forma terapêutica de verdade. Vai ser melhor para vocês. Mas essa história de perdoar as pessoas que te machucaram é muito complicado. Eu acompanho muito essas discussões na internet e as pessoas costumam usar a psicanálise, que é a área que eu estudo, para justificar. Acho que o Danilo já deve ter visto essas coisas também, né? Eles usam para justificar a psicanálise. Tipo assim, mas se você for ver, Freud mesmo falava que você tinha que perdoar os seus pais. Tipo, não existe isso, tá? Não existe nenhuma terapia dentro da psicologia oficial e tal que diz que você deva perdoar os seus pais. Se tem a palavra perdão, é coisas de espiritualidade. Não tem nada de ciência. Ponto. Acabou. Não existe isso, sabe? A psicologia, a psicanálise vai estudar a influência das coisas que aconteceram na sua infância, dos traumas e tal, mas você não tem que perdoar ninguém. Às vezes, e a gente já falou isso aqui, às vezes um ódio bem direcionado é muito mais terapêutico e é muito mais libertador, sabe? Então, assim, você não tem que perdoar ninguém, muito menos se o cara foi um abusador, foi uma pessoa tóxica na sua vida. Não existe isso, galera. Uhum, Isso é religioso, isso não é científico. sim. Eu queria falar agora de reiki. O reiki foi uma técnica criada por um cara lá do Japão, que ele fez um jejum de não sei quantos dias, e daí ele começou a receber símbolos, assim, né? E ele foi instruído, né, espiritualmente para usar esses símbolos para curar as pessoas. Eu fiz cursos de reiki, eu sou reikiana, eu tenho um reiki, eu vou falar como eu conheço o reiki, tá? Tem o nível 1, nível 2, nível 3A e nível 3B, que é o mestrado. Cada nível que você faz, você recebe símbolos diferentes. No primeiro você não pode atender outras pessoas, a partir do segundo você pode atender outras pessoas, e você vai aumentando, assim, enfim, o seu poder, digamos assim, né? E eu recebi os símbolos do nível 3B, que seria do mestrado, mas eu não quis fazer o mestrado. E isso foi muito recente, acho que foi esse ano, ano passado, não lembro agora. Eu lembro que eu virei para o Luiz, meu marido, a gente estava conversando, e um dia, assim, eu virei para ele e falei assim, normalmente o mestrado ele é mais caro, tá? De todos os cursos, ele é o mais caro, às vezes custa mais de R$1.000, assim, para você fazer o último nível de reiki. Eu virei para ele e falei assim, eu não quero fazer a parte burocrática, que tinha que fazer tipo um TCC, assim, uns negócios assim. Não sei se todo lugar é assim, mas o lugar que eu fazia era assim. Não quero fazer essa parte burocrática para receber o mestrado, porque eu não tenho vontade de iniciar outras pessoas. E daí me caiu uma ficha, assim, conversando com ele. Eu falei assim, para mim isso é um esquema de pirâmide, porque é muito caro o curso. Então, uma hora você vai querer o investimento de volta. Então, quando você chega no topo, o que você vai querer fazer?
você vai querer abrir o seu próprio curso e iniciar outras pessoas. Isso é um esquema de pirâmide. E daí caiu a minha ficha, assim. Eu acredito, assim, nos símbolos, é uma crença minha, não é científico, não é física quântica. É uma crença minha. Eu não sei se isso foi deturpado, eu não sei o que aconteceu, ou se realmente já foi pensado cagado, assim, sabe? Mas a forma como é aplicado no Brasil, não sei se fora é diferente. Já ouvi dizer que no Japão é completamente diferente. Mas aqui no Brasil, Reiki é um esquema de pirâmide. E é muito doido, porque essa foi uma ficha que caiu em mim. E daí, quando comecei a acompanhar páginas mais críticas sobre isso, né? Tipo, Acaba Jovem Místico, esses negócios, tipo, é uma coisa oficial, as pessoas já discutem isso há muito tempo, que o Reiki realmente é um esquema de pirâmide. E daí eu falei, meu Deus. Ai, sei lá, eu me senti mal, sabe? Me senti assim, meu Deus, eu fui um peixe que cai na rede, assim. Mas não me arrependo, assim, tem coisas legais que eu aprendi. E isso tem muito. Não sei se você vai chegar nos coaches, provavelmente, não sei. Mas é isso também, né? Tipo, o que é o coach, esse coach que está popularizado aí? A pessoa vai lá, faz um curso de um final de semana, às vezes uma semana, assim, quando é um curso muito longo, né? Uma semana de curso é muita coisa. Eles recebem a formação de coach, eles vão poder ser coach das pessoas, geralmente é voltado para uma terapia psicológica usando coach, que é para curar a depressão, curar a ansiedade, tipo, a pessoa fazer um sábado e um domingo de curso e sair como analista do comportamento, tipo, não existe isso. Mas enfim, e a pessoa sai habilitada para ensinar outras pessoas a serem coaches, então também é um esquema de pirâmide, né? Porque a Total. pessoa vai lá, faz o curso no final de semana, e a partir dali ela já é uma pessoa capaz de ensinar outras pessoas para mais um final de semana de como fazer aquilo e ir passando para frente. Porque também é uma coisa cara, e a pessoa aproveita que tem um certificado lá de 5 horas de curso para poder ser professor e passar para frente a palavra do coach, né? É isso. Esses esquemas holísticos, gente, são todos de dinheiro hoje em dia, sinto muito, assim. Eu tô dizendo, assim, Pode falar. com, com o meu lugar de fala, porque eu sou dessa área, querendo ou não, né? E eu não sei, conforme a gente vai falando, talvez vocês tenham entendido por que eu parei de trabalhar com essas coisas, porque foi caindo a minha ficha. Por isso que eu falo que eu acho que as pessoas não são mal intencionadas, sabe? Mas você acaba entrando nisso, porque é a forma de ganhar dinheiro, né? Você vai ganhando dinheiro com isso. E eu não sei, peguei um pouco de ranço com todo motivo. E eu vou fazer outra denúncia aqui. Denúncia, justiça! Eu quase fiz curso de coach também. Meu Deus do céu. Ó, eu fiz reiki, eu quase fui consteladora, eu quase fui coach. Vamos ver aqui até o final se eu sobrevivo, se eu vou ser cancelada no final Você foi cancelada? do, do episódio. Já tá cancelada. Esse é Não, o não seu tô porque último eu sou episódio. convertida. Eu sou convertida, tá? Encontrei Jesus. Mentira. É, Outra técnica, não sei se vocês ouviram falar. Theta Healing. Já ouvi falar, mas não sei que porra é essa. Tipo, É parece que é totalmente novo pra parecido mim. com o reiki. Eu não conheço realmente a prática, na prática. Tipo assim, se eles põem a mão na cabeça, se eles falam alguma coisa, porque eu conheço pessoas que já fizeram, já pagaram, inclusive é muito caro, viu? É muito mais caro que o reiki para você fazer. O preço deles é tabelado mundialmente, tá? Existe uma tabela de preço, não pode cobrar menos que aquilo. E eu conheço gente que já pagou para fazer e eles me dão relatos diferentes, então assim, eu realmente não sei. Conheço gente que parece que foi trabalhado, umas coisas meio de PNL, né, que é aquele negócio de mudar a sua mente, né, o Danilo já deu risada do PNL ali. Coaches adoram isso. E parece que algumas vezes eles usam o PNL, que é essa técnica de mudar o seu mindset, o seu negócio assim, né? Ah, Mudar a forma que você fala as coisas, a forma que você pensa as coisas. Já me falaram de às vezes que tem um negócio mais parecido com Reiki, então eu não sei. Porém, eu peguei aqui o relato da criadora para vocês entenderem como é que foi. Ela falava assim: e aí eu rezava de novo, como vou me curar? E ouvia a mesma coisa. Você já sabe como fazer isso. Então, quando eu estava andando para o trabalho, eu mandei o meu corpo se curar e ele se curou. De repente, a minha perna curou e retornou ao seu tamanho normal.
o tumor havia sumido. A criadora do Theta Healing, que é a Viana Stibal, ela falou que ela se curou do câncer assim. Essa técnica diz que muda o DNA através das meditações, não sei o quê, tem uma parada em vários níveis também, e não só o atendimento deles é mais caro que o Reiki, como o curso deles também é absurdamente mais caro que o Reiki, tá? Então, se você for escolher um esquema de pirâmide, porque também é pirâmide, para você cair, escolha o Reiki, que é mais barato. Só que tem uma questão, eu peguei esses dados aqui do @Caba Jovem Místico, que se você se interessar por esses temas, eles têm várias coisas lá que eles vão desmentindo essas técnicas. Não, eles não atacam a fé das pessoas, mas as técnicas que se dizem ciência, eles vão lá para mostrar que não é. Daí, essa criadora do Theta Healing, a Vianney Stibal, ela foi condenada por fraude nos Estados Unidos, porque ela afirmou que tinha um câncer, só que ela nunca provou que teve, e os médicos negaram que ela teve um câncer. Ela não pode ter se curado de um câncer se ela não tinha esse câncer, né? Ela afirmou ter curado esse suposto câncer com Theta Healing de forma instantânea. Ela vendeu falsos títulos de doutorado para quem fazia os cursos dela. Ela afirmou ter tido um coma de 3 dias e saído dele com Theta Healing enquanto mantinha contato com familiares durante o falso coma. E afirmou ter curado um problema pulmonar grave em seu neto, mas a mãe da criança desmentiu ela. Então, assim, essa é uma técnica muito famosa. Muitas pessoas no mundo usam ela. E, na verdade, a criadora foi condenada por fraude em muitas coisas. Então, tomem cuidado, vão atrás das informações antes de vocês pagarem muito caro para alguém mexer na sua cabeça e de repente você lidar com essas merdas, sabe? Gente, se fosse possível mudar o Eu DNA acho, com a força do pensamento, eu ia desejar agora ser um X-Men. Eu ia atravessar a parede, eu ia teleportar, eu ia. Nossa, gente, que absurdo. a gente falou no outro sobre a questão de culpabilizar, né, ou a questão da culpa, assim. Eu acho essas coisas que a gente, quando fala do jeito como você pensa, mudar, né, o jeito que você fala, as palavras que você usa, tão, tão prejudicial no sentido de, por mais que eu fale, não sei se vai dar certo, e eu tinha que ser positivo, e a gente falou, né, de positividade tóxica no outro episódio, mas não é a minha fala que vai mudar o que todo o resto vai acontecer, sabe? Assim, porque senão todas as merdas que acontecem na minha vida é o que o Dan falou no outro episódio, né? É culpa minha, tipo, porque eu não fui positivo o suficiente, eu não fui, né? Não usei as palavras certas. Cara, tipo, não é assim, né? Eu acho isso muito errado, assim, não dá pra, né, mudar DNA, não dá pra curar só porque eu quero estar curado, assim. Eu acho isso muito muita loucura, assim, insanidade sem fundamento nenhum, assim. Total. E esse aqui, ele vai ao extremo, né, Lor? Ele não só culpa você pelos processos pelos quais você está na sua vida agora, como pelas suas doenças físicas. Exato, exato, Tipo, então. chegou no ponto extremo e as pessoas acreditam realmente nisso. Se eu for muito frustrada, eu vou ter um câncer. Assim, gente, eu não posso dizer que a gente não somatiza no nosso corpo. Uhum. Todo mundo sabe que a gente fica estressado, a gente tem dor de barriga, a gente vomita, ansiedade causa essas coisas e tal. Mas essa história de, tipo assim, um câncer, ou qualquer outro problema muito grave de saúde, gente, existem questões genéticas, biológicas, alimentação, exercício físico, Exato. existem tantas coisas. E não, a culpa é o seu pensamento. Sim, você tá doente porque você quer e porque você não está pagando aqui o preço tabelado mundialmente em dólares, provavelmente, para você ser curado. Então você não está curado porque você não quer, porque você não quer me pagar. Exato, isso que eu acho o mais pesado de tudo isso. Você já está passando por uma situação super, né, tipo, triste, enfim, ou, né, que seja uma doença, que seja qualquer outra questão, e ainda a culpa é sua de não pensar direito, de não usar as palavras certas, de não. Gente, tipo, eu acho muito pesado, sabe?
É muito pesado. No final, é o que eu falei lá atrás, né? Parece que a gente tá falando de cura, mas a gente só tá falando de culpa. Não é à toa que as Uhum. pessoas que conseguem sair bem desses negócios, elas ficam traumatizadas pro resto da vida, né? Porque imagina, você vai ficar se policiando o tempo todo. Se o que você tá pensando é certo, é errado, se você perdoou, se você não perdoou, se você tá fazendo o X ou o Y. Uhum. Querendo ou não, é a mesma técnica de cura gay, né? Assim, você precisa estar sempre simulando, né, uma outra atitude para você não cair na tentação de agir normalmente, assim. Então de novo, uma pressão psicológica, uma forçação de mindset aí que vai te fazer algum mal em algum momento. É. Com Uhum. certeza. E é importante frisar que quando a gente fala que as pessoas assumem que coloca a culpabilização na pessoa e tal, não é a gente dizer que as pessoas não têm culpa de nada do que acontece com elas, né? Mas a gente tem que saber o que é responsabilidade nossa e o que não é responsabilidade nossa. Então, tipo, Uhum. você está doente porque você não está pensando positivo, isso não cabe a você, não é o seu pensamento que vai mudar, vai fazer você se curar ou não. Agora, você está doente, mas você não vai atrás de tratamento médico, é uma responsabilidade sua. Você pode ser responsabilizado por não estar melhorando, porque você não está buscando ajuda médica, por exemplo. Mas você não pode pegar tudo e colocar a culpa sua. Por exemplo, sei lá, a culpa é minha porque eu tenho bronquite na cidade de São Paulo. Não, a culpa não é sua. A cidade é tem um ar porco. É uma coisa estrutural, é poluição que não é causada, não é causa sua. Então você não pode se culpabilizar por ter bronquite numa cidade como São Paulo. Não, Danilo, acabei de descobrir que, assim, descobrir não, de saber que você tem que ver se a sua tataravó não traiu seu tataravô e aí, por conta disso, somatizando o ar rarefeito de São Paulo e tudo mais, e tudo bom, é por isso que você tem bronquite. Ah, não me atentei a essa parte, Lar, desculpa. Então é tudo culpa sua, de quem. Se não for sua, da sua Não, eu tataravó. tô fazendo já. Eu já tô juntando, eu já tô fazendo uma nova coisa que a mulher não escutou durante o trabalho, durante esse podcast, eu ouvi vozes na minha cabeça e eu tô criando já uma nova pirâmide, mas eu não vou chamar desse jeito. É um novo método que a gente vai dar um nome aqui de o Lar último terapia. método. Ó, não, é o último método. Depois desse não vai ter nenhum e esse é o definitivo. É, então, é o último método. É um método que a gente vê as questões dos antepassados, junto com seu mindset, que você vai mudar. E tem mais alguma coisa que a gente pode colocar nesse caldeirão, Dani? Tem. Tem mais coisas que são problemáticas aí. Danilo, cristais são problemáticos, sabia? A gente falou naquele episódio de que a gente era cristaleiro junto, né? Eu ainda tenho vários cristais, eu gosto. Só que, por que os cristais são um problema? Porque os nossos quartos inocentes que nos ajudam nas nossas energias, e é claro que isso não é científico, tá? E isso também não é da física quântica, isso também é crença. Isso Ah, está na Bíblia dos Cristais, da Judite, não sei das quantas. exato. O físico da USP não provou que o quartzo rosa te cura, mas assim, a gente pode acreditar. O único problema é que os nossos cristais inocentes normalmente vêm de garimpo ilegal, a maior parte deles. Isso significa que eles vêm de trabalho escravo e atrapalham o meio ambiente. E a gente não sabe disso, né? A gente pensa as lojas Namastê só querem ajudar as pessoas. Não, gente, a gente que é good vibes, ó, eu sou ex-good vibes, tá? Mas, né, vou falar no presente. A gente que é good vibes, a gente tá, tipo assim, criticando o trabalho escravo da China e a gente tá patrocinando um aqui no Brasil mesmo, sabe? São coisas pra gente pensar. Não sei se vocês já sabiam disso, vocês já tinham ouvido coisas parecidas. Sim, eu já tinha ouvido falar. Inclusive,
É que esses cristais são semi-preciosos, né? Mas você vai para pedras preciosas, por exemplo, de diamante, pessoas morrem extraindo diamante na África, que eu acho que tem bastante jazida de diamante. E, e é isso. Quando você tem uma extração ilegal, já é ilegal. Então, tudo Uhum. o resto Ponto. se é ilegal, não tem garantias de direitos humanos, não tem garantia ambiental, não tem porcaria nenhuma. Então, realmente, a gente vê mesmo, né, os garimpos de ouro lá na Amazônia que está tendo agora, que destroem totalmente o meio ambiente. Áreas que o brasileiro gosta de comparar tudo com futebol, né, mas tipo áreas de não sei quantos maracanãs que são destruídos na Amazônia para extrair ouro de um lugar específico. Você polui água com magnésio, você destrói ecossistemas inteiros, você prejudica as comunidades indígenas que moram por ali, e mas chega no pulso do Good Vibes em forma de bolinha, né? E tô me curando. Aí o Danilo vai ser cancelado junto comigo nessa. Eu também era da turma dos cristais. Eu era cristaleiro. E também tem uma moda de beber água com cristal, inclusive tem garrafinhas que já vem com cristal, o que é muito perigoso, porque alguns cristais são porosos, né? Então eles vão juntando bactérias ali dentro e, cara, você vai beber fungos. Sim, tem cristais que são até tóxicos. A malaquita, por exemplo, ela solta substância que é tóxica e pode prejudicar muito a saúde. Pois é. E uma técnica parecida, não parecida, mas assim, é bem popular, que esses cristais são os óleos essenciais, né? Que também são bem problemáticos. Isso aí tá uma febre, né? Tá, tá? E eu fiz curso. Mas é claro que você fez curso, Dani. Eu sou aromaterapeuta, tá? Formada. Mas eu fiz o curso num lugar sério, assim. Num lugar sério por quê? Porque eles não falavam pra gente beber, eles deram todas as instruções nesse caso, sim, científico, qual a porcentagem que a gente pode usar no rosto para não dar queimadura, no corpo, tal. Então, nesse sentido, eu fui muito bem informada. E daí, nesse campo de óleos essenciais é uma grande discussão, porque existe trabalhos científicos tentando provar e vários outros que não provam, então ainda está muito em discussão, mas assim, oficialmente não tem prova científica também de que ajuda, tá? Assim, é muito bom usar óleo essencial para ansiedade, para estresse, é super utilizado, mas cientificamente não foi provado. É sempre bom separar. Mas é muito comum, eu uso bastante. Só que qual o grande problema dos óleos essenciais? É esse uso discriminado, como o Dan falou, virou uma febre. Então tem gente que pega, eu vou usar óleo de melaleuca no rosto, ponto. E besunta a cara inteira e depois não sabe quem fica com a cara queimada, sabe? Então as pessoas fazem de qualquer jeito. Não é porque é natural que faz bem. Tem gente que é alérgica de qualquer jeito, em quantidade maior, vai ser péssimo para você. Tem gente que usa com bicho. Gente, óleo essencial para gato é tóxico, mata o gato. Você pode usar perto de cachorro. Se você colocar um óleo essencial na tomada com gato na sua casa, você vai matar seu gato. E tem empresas, inclusive tem uma empresa muito famosa no Brasil, que eu não vou falar marcas, mas se você vê na internet uma marca que te aconselha e fala, pode beber esse óleo essencial que as outras marcas não liberam, mas essa você vai tomar no seu cu, não pode tomar óleo essencial, sabe? Não pode, é tóxico. Não, fora da Eu ia casinha beber falar óleo essencial. dessa questão de ser natural, né? Cara, é, a- é muito complicado dizer que uma coisa é natural e a porcentagem do quanto de óleo realmente tem ali, né? Você pensar que algum vidrinho custa X e o outro custa tipo muito, muito menos, ou né? Então, e nem estou dizendo que o mais caro é totalmente seguro, mas para você ter um produto muito barato e um outro que o preço é 3 vezes mais, 4 vezes mais, isso quer dizer que alguma coisa ali ou tem, né, algum outro óleo menos rico, menos, enfim,
pensar no nosso café exportação e o café que a gente, né, tipo, talvez uma coisa que a gente tenha mais na cabeça, né? Então, é isso, né? A popularização disso faz com que produtos com qualidade mais baixa e, né, concentração menor do próprio óleo real, né, que você precisaria ali para certo fim, não tá, né? Eu fiquei pensando quanto à cromaterapia também, né? A gente sabe que as cores, de certa forma, influenciam. Não sei se você ia falar alguma coisa, Dani, disso, Não, eu só lembrei que eu mas também estudei cromoterapia. não, então, as cores realmente influenciam no nosso humor, na nossa, né, em várias coisas, mas ao mesmo tempo, eu acho que é o quão suscetível você tá a isso, né? Eu colocaria a cromoterapia, os óleos e os florais de bar tudo no mesmo saco, assim. Pode ser, no final pode ser. E o que você falou da qualidade dos óleos é muito verdade. Como eu estudei, eu sei mais ou menos o preço de cada óleo. Tem óleos, tipo cítricos, que costumam ser muito baratos, mas você vai pegar um sândalo, você não vai achar ele por menos de 70, 80 reais. E daí você encontra um por 40. E as pessoas vão atrás de óleos mais baratos, porque ninguém quer pagar caro. Mas, cara, Exato. não, tá misturado aquilo ali. Você não vai encontrar um puro por aquele preço, sabe? Independente de para que você quer usar, se é para estética ou para fins emocionais, o que quer que seja, se você pegar um negócio que está totalmente misturado, ele não vai te ajudar em nada. Talvez já não te ajude mesmo, né? Mas, enfim, acho que vai da crença de cada um. E vocês falaram aí de, você vende com produto natural e tal, mas essa coisa de que a coisa natural já não significa muita coisa, né? Você vê sanduíche natural, tem maionese. Maionese não é nada natural e a gente chama de sanduíche natural. Exatamente. Então, E não sabe o tem que é essa muito coisa. Tem que falar louco? da minha maionese. Tá bom, tem presunto. O presunto é embutido, não é natural. E sabe o que é muito louco que eu lembrei agora? Eu ouvi alguém falando isso em algum lugar desses negócios que eu acompanho, mas eu não lembro quem, então eu não vou poder dar créditos. Mas era uma pessoa que falava assim: essas pessoas, elas se dizem muito para frente, tipo da nova era. Então elas são muito modernas, né? Mas essas são as mesmas pessoas que não aceitam, que criticam a indústria farmacêutica em prol de uma suposta medicina tradicional. Daí você fala, tem uma coisa incoerente, né? Essa pessoa super para frente, esperando os avanços da mudança de era, e ela está defendendo o uso do negócio que não tem comprovação científica e já foi desmentido e, enfim. De novo, eu não estou falando de fé, você pode acreditar no que você quiser, mas eu estou falando de quando dizem que é científico, tipo, quando essa galera vai contra a vacina, por exemplo, né? Não, porque a gente não pode tomar vacina porque a gente tem que se curar que nem os nossos antepassados índios. Cara, você não defende a nova era? Não tô entendendo. É muito louco, né? Sim, e os Mas Nossa, ancestrais índios tinham um vírus de Covid-19 circulando entre eles? Não, né? Engraçado. não tinham, né? Até porque se Tinha. tivesse, não existiam esses ancestrais. E na Indústria da Cura, que é uma série documental da Netflix, eles têm um episódio só sobre óleos essenciais, né? E lá tem uma coisa diferente que não tem aqui no Brasil. Lá, os óleos essenciais também são um esquema de pirâmide. Inclusive, a mesma empresa que eu falei que diz que você pode beber o óleo essencial é uma das maiores empresas que é esquema de pirâmide, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos. É tipo os produtos Ivone nos Estados Unidos. Você compra um monte e daí você tem que sair vendendo para os seus vizinhos. Não é tipo, eu vou comprar 2 frascos de óleo para usar no meu pescoço, que nem a gente faz aqui. Não, lá você compra e tem que vender. Lá é um grande esquema de pirâmide também. E vender prendendo. É isso, gente. A indústria natural, na verdade, é capitalista, assim, só quer lucrar. E pior, que é lucrar em cima na ingenuidade das pessoas. Total. Eu separei uma última coisa, não sei se vão querer falar outras depois, mas não sei se vocês já ouviram falar de tear dos sonhos. Disso eu nunca participei. Mas é um Nossa, alerta. enfim, uma coisa que você não fez. Tá vendo? Alerta? Justiça, denúncia.
fica um alerta para as mulheres. Normalmente tear dos sonhos, pelo menos eu nunca vi com homens, apesar que, não, mentira, eu acho que eu já ouvi falar de teares mistos, mas ele surgiu para ser, ai, até me enjoa falar isso, porque, enfim, é uma bosta, mas surgiu assim para no meio sagrado feminino, de sororidade, das mulheres se apoiarem. Então, assim, você entra num tear, num grupo, e daí tem várias coisas de elementos, de águas, que eu não entendo. Mas é o seguinte, você vai entrar e você vai ajudar outras mulheres a realizarem os sonhos dela. Então, você vai dando dinheiro para que outras mulheres que entraram antes de você realizem o sonho delas. E daí, para você conseguir realizar o seu, você tem que achar outras pessoas para entrarem no tear para darem dinheiro para você. E quando alguém alcança não sei quanto, daí essa pessoa pode pegar esse dinheiro. Qual que é o nome disso? Pirâmide? Então, é um esquema de pirâmide, teoricamente, que usa da sororidade feminina. E é isso. Tem mulheres que defendem, assim, a todo custo, mas tem vídeos no YouTube desmentindo. Inclusive, tem uma mulher que ela faz todos os cálculos matemáticos. Se todas as pessoas participarem, você não vai ganhar o seu dinheiro. Quer dizer, talvez você ganhe, mas, assim, a chance é mínima. Muita gente não vai ganhar dinheiro. Uma parte das pessoas que vão entrar no tear vão sair com uma mão na frente e outra atrás. E não é pouco dinheiro que você dá, é muito dinheiro. É 4 pau, é 5 pau que você vai pondo ali, sabe? Então, assim, se você ouvir falar de tear dos sonhos, corra, caia fora. E Você tem já uma ouviu história falar... de desbloqueando a sua vida financeira, de ir trabalhando coisas no caminho. Tem todo um negócio namastê no meio também, que é uma grande bosta. Porque eles só estão roubando seu dinheiro. O Lore pode adicionar no nosso último método o Pix dos Sonhos. Que eles enviam um valor X pro meu Pix. Muito bem! Gostei. Aí você manda, faz um pedido, como jogar moeda na fonte, só que é mais eficaz porque é tecnológico. Então tudo que é tecnológico é melhor, né? Mais rápido. Então você manda o Pix, faz um desejo e ele vai se realizar aí nos próximos milênios. Eu gostei disso. Porque você pode sonhar com um valor, né? Assim, a gente pode até. Então você mentaliza um valor e aí você tem que fazer um Pix naquele valor. Eu gostei Mas se você disso. mandar um valor muito A baixo, gente é porque pode você não tá criar. vibrando na frequência certa. Você tem que vibrar na frequência do valor alto. Exato, Tem que sonhar grande, você não pode sonhar exato. pequeno. A gente pode criar uma tabela de coisas com que se você sonhou como como eu gosto também, vou falar de outra coisa que O eu também fato do gosto Lorde estar de planejando isso com detalhes está me assustando um pouquinho. eu gosto também de ler sobre o significado de sonhos, né? Então, se você sonhar com geladeira, o Pix tem que ser de R$ 5.000. A gente pode fazer uma tabela do que você sonhou com o valor do Pix. E se você Eu sonho estiver muito no com próprio suruba. sonho, o lance mínimo do Pix é de R$ 500. Eu disse que eu sonho muito com Exato. suruba. Será que é R$ 1.000 por pessoa? Depende. Se a suruba for num hotel, é um valor. Se for uma coisa assim mais audaciosa, assim, no ar livre, no Ah, meio da mas é em rua, sonho, é só no lugar ali do sonho, não, às vezes não dá pra ver. se for um lugar discriminado, é 30 mil Entendi. por pessoa participando da suruba ali. Por genital. Se você não conseguir lembrar, a gente tem que cobrar um pouco mais caro porque para ficar mais abrangente, né? Se for um Pix barato, pode ser que a gente erre e aí a sua vida não vai para frente. É sim, e quem der o Pix maior vai ter prioridade na hora de ter o sonho realizado. Mas se o sonho não acontecer, a culpa é sua que não vibrou certo. A gente não se responsabiliza. Exato! Pronto, tá fechado. Alguém que ouve o podcast quer participar? Corra! A gente tinha comentado, né, sobre as igrejas também, né, que prometem cura, né, de depressão, ansiedade. E que você ia falando aí dessas técnicas aí que você já fez curso, mestrado, doutorado, iniciação e estágio Eu sou e aí tudo jovem mais. mística, me deixa. Tem muito disso, carrega muito essa coisa da culpa cristã e desse perdão cristão e
doutrina cristã, assim, de que você tem que acreditar, se você não consegue, porque você não tem fé suficiente, você tem que perdoar perdoar os nossos, como que é o no Pai Nosso? Perdoar, Nossos pecados. não, Pai Nosso, minha filha. Perdoai os nossos Nossas pecados. ofensas assim, Ai, nossas desculpa. ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sim, Desculpa, eu saí da igreja faz muito tempo, já esqueci. já tá aí no Pai Nosso incutido, né, de você, que você pede perdão dos seus pecados, assim como você perdoa quem é ruim com você, né, assim, palavras mais raças, assim. Então, é uma coisa que está incutida no nosso imaginário, no nosso dia a dia, então é fácil da gente comprar essas coisas que é a mesma coisa com outra roupagem, né? Então, e é claro que a gente está falando da fé das pessoas, a gente está falando da indústria que se aproveita dessa fé e dessa doutrina cristã, né? A gente tem essas igrejas aí que cobram um monte de dinheiro prometendo cura da depressão em 3 cultos. E aí, de novo, a culpa talvez não é da pessoa, mas é de um obsessor, é o demônio que tá fazendo você ficar deprimido, não é coisas que você precisa resolver, ou então é culpa sua, você não rezou bastante, você não contribuiu para a igreja, você não fez aquela oferta daquela semana lá do descarrego, então o demônio encostou e deixou você depressiva. Então, eu não vejo muita diferença, assim, eu acho que são roupas diferentes do mesmo tecido, assim. Ou então, a mesma roupa com estampas diferentes. Mas no final é a mesma roupa. Tem até igreja aí que diz que um culto faz a pessoa deixar de ser dependente químico, né? Sim, dá vontade. O meme dá vontade. Não, eu já vi anúncio prometendo, pastor prometendo que a pessoa vai perder não sei quantos quilos indo pro Já culto. vi. O culto do emagrecimento. Sim, e mostra a foto de antes e depois, assim, que deve ter pegado na internet. Mas a pessoa foi lá, participou do culto, ficou em jejum alguns dias e perdeu um monte de quilo. Bariátrica espiritual e igreja evangélica eu já vi também. Que o cara vai lá, opera, faz uma bariátrica ali no púlpito da igreja ali e a pessoa começa a emagrecer a partir dali. Tem muita coisa assim que as pessoas se aproveitam da fé das pessoas para Gente, lucrar. Porque essas coisas não são de eu graça. lembrei. Eu lembrei daquele vídeo na internet, eu não sei se vocês lembram, de uma senhora contando que ela tinha intestino preso e que depois que o pastor deu não sei o que pra ela, que ela cagou pra caramba. Ai, eu amo Sim, aquele conheço vídeo esse no nível, vídeo. gente. E a gente tá fazendo piada aqui de casos que a gente vê, tipo, na internet e tal, mas assim, gente, isso é muito sério, porque tem igreja que incentiva as pessoas a não tomarem medicação. Uhum. Né? Abandonarem o tratamento tipo da terra para cuidar só pelo lado espiritual, né? Como se tudo fosse espiritual. Isso gera um problema muito grande, nossa. Uhum. Igual os pastores que não queriam fechar a igreja na pandemia porque o vírus não entraria ali, porque Jesus está protegendo, né? Deus está protegendo, então o vírus não entra. E o tanto de pastor que morreu, né, meu filho? Né? Então. E eu acho que. Inclusive, Não, pode falar. falando de vacina, desculpa te interromper, na yoga, muitos professores de yoga estão com um discurso anti-vacina também. Você também fez yoga, curso de yoga? Curso de yoga eu não fiz, mas eu pratico yoga. A Dani é uma terapeuta alternativa ambulante. Eu sou ex. Não, mas eu realmente trabalhava com isso. Só que essas coisas todas foram se acumulando no meu ser. E eu acho que é isso. Eu acho que o sistema de crenças tem que ser mantido no lugar das crenças. E a parte terapêutica tem que ser mantida na parte terapêutica. Uhum. E eu não quero mais trabalhar com isso justamente por isso. Separar cada coisa uma coisa. Eu acredito em cristais, mas eu não quero ganhar dinheiro com isso. E nem Por colocar exemplo. toda a sua esperança
de cura, ou de autoconhecimento, ou de melhor em cima de uma pedra. Né? Uhum. Exatamente. Eu acho que tudo que você acha que pode te ajudar. Mas daí você faz na sua casa, assim, não é para você, enfim, né, lucrar com isso, eu acho. Uhum. E dizendo que, enfim, que nem foi, né, misturando com ciência, enfim, eu acho muito complicado. E nesse meio holístico, e eu vou falar de novo com propriedade, a gente é sempre incentivado a não falar para a pessoa não buscar ajuda médica, muito pelo contrário. É sempre falando para a pessoa não abandonar o tratamento médico. Só que a gente sabe que isso é falado só para não dar problema, para a gente não receber processo. Porque, no fundo, o discurso sempre é de que as medicinas tradicionais às vezes mais prejudicam do que ajudam, sabe? Essa é a crença que está embutida em todo mundo. Você só não pode falar isso. Uhum. Então a gente é instruído a não falar. Mas é o que todo mundo pensa. E eu acho que, principalmente aqui no Brasil, a gente teve aí o suprassumo das terapias alternativas, né? O pseudoterapias, que eu acho que isso todo mundo conhece, que é aquela caixinha que o Excrementíssimo apontou para uma ema, os remédios que A curariam cloroquina ou fariam as pessoas não terem Covid, né? Isso não é tem diferença cloroquina. nenhuma de tudo das outras coisas que a gente falou aqui. Verdade. Não tem comprovação científica, trabalha em cima da fé da pessoa, do medo da pessoa, negando o que é de verdade, dizendo que é uma conspiração para implantar chip 5G no seu braço, para a China comunista te rastrear, como se o Google ou o iPhone no seu celular não fizesse a mesma coisa. E não que a China vá colocar um chip, né? Pelo amor de Deus. E dizendo que é uma conspiração para reduzir a população mundial. Eu lembro que na época do H1N1 também, que também teve a vacinação aqui no Brasil e tal, vacinação em massa, e rolava muito disso. Ah, não vou tomar vacina, porque isso aí é uma manobra dos globalistas para diminuir a população mundial, porque eles acham que tem muita gente no mundo, não sei o que lá, blá blá blá. E tem muita diferença disso para um monte dessas terapias, entre aspas, que a Dani trouxe aqui pra gente. Bolsonaro Eu colocaria também. é um, como fala? É um grande coach de bosta. Isso. Acho que não tem palavra melhor. Eu colocaria também o ômega 3, o cogumelo do sol e a garrafa Da Top pimentada Term. e todas essas coisas A que iogurteira são Top Term. vendidas também. E a Iraci junto. Não, Iraci? aí você Como é o nome da você mulher? tá querendo dizer que é um grande esquema de pirâmide patrocinado pela Sônia Abrão, é isso mesmo? Porque tudo que você falou Exato. é que aparece na Sônia Abrão para ser vendido lá pelo... Liga agora, os próximos 100 ligadores vão receber ainda um kit, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Sônia Abrão é a maior piramideira do Brasil, então. Piramideira. Eu acho que é isso, gente. Acreditem no que vocês quiserem, mas tomem cuidado no que vocês acreditem. Ao mesmo tempo. Vocês têm mais alguma coisa para falar ou a gente pode ir para o nosso quadro final? Lor, você já decidiu qual vai ser o Pix, que a pessoa vai doar pro Pix dos Sonhos? Quando Deixa você pro criar, final, deixa a pro gente final. coloca no Instagram. Fica atento no nosso Instagram Isso. lá, porque vai aparecer uma hora lá e a gente vai deixar só alguns segundos, porque só as pessoas mais Só os 100 escolhidas. primeiros que... Isso, só os escolhidos, só os 100 primeiros que tiverem a notificação e virem, né, a postagem, vão ter os seus sonhos realizados e a vida próspera que você sempre sonhou. Mas não esqueça de vibrar na vibração certa, porque senão nada disso vai acontecer. Não adianta só mandar o dinheiro, né, gente? Pelo amor de Deus. Cadê a sua Tem que ter o parte? mindset correto. Mandar dinheiro é fácil, eu quero ver vibrar na vibração. Quero Bem, então vamos vibrar lá na para o nosso vibração. último quadro, que é o Você Não Pode Viver Sem Saber, que é quando a gente traz indicação para vocês de alguma coisa que a gente acha importante, ou alguma notícia, alguma coisa que a gente acha que vocês precisam saber. E, Danilo, o que a gente não pode viver sem saber?
A gente não, todo mundo, todos nós, graças a Deus, alô, alô, alô. Tudo, baixei a Brasil aqui, desculpa. A gente está entrando agora no mês de dezembro, né? E assim como a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, a gente tem o Dezembro Vermelho, né? Que é de conscientização em relação ao HIV e outras ISTs, né? Inclusive, a gente não fala mais DST, porque não são doenças sexualmente transmissíveis, né? São infecções, as ISTs, né? Que são infecções sexualmente transmissíveis, porque não são doenças, são bactérias, vírus e outros micro-organismos que te infectam e aí podem gerar uma doença. Então, já tem a diferença aí do HIV e o AIDS, né? HIV é o vírus e AIDS é a doença que é causada pelo vírus. E é legal de usar o exemplo para conscientizar as pessoas, inclusive em relação ao preconceito, né? Porque o Brasil é referência mundial no tratamento contra HIV, por exemplo, porque ele oferece pelo SUS gratuitamente tratamento antiviral para qualquer pessoa que seja a portadora do vírus, né? E chegou-se à conclusão, um tempo atrás aí, não faz muito tempo, que as pessoas que estão... É claro, depende do organismo da pessoa, depende da medicação que está tomando, mas ali em 6 meses a pessoa consegue diminuir a carga viral no sangue para níveis de indetectáveis, que a pessoa ainda é portadora do vírus, só que é indetectável. É um valor, uma quantidade de vírus insignificante assim para a medicina. E descobriu-se que essas pessoas que são indetectáveis, a presença do vírus indetectável, ela também é intransmissível. Então, a pessoa que tem a carga viral indetectável, ela não transmite o vírus. Então, a partir do momento que você tem um país que, apesar dos pesares, isso aí ainda não foi destruído, você tem tratamento gratuito pelo SUS, as pessoas, quando descobrem que são portadores do vírus, são instruídas pelo sistema de saúde brasileiro a buscar o tratamento, a fazer o tratamento bonitinho, é tudo oferecido de graça, tudo tem acompanhamento psicológico e tudo mais. As pessoas estão controlando a quantidade de vírus no sangue e também não transmite mais para as outras pessoas. Então, não tem porquê, se a pessoa faz o tratamento certinho, sofrer preconceito achando que você vai encostar nela e vai... Já não existe isso, você não pega... Não é transmitido pelo toque ou pela Pelo saliva, ar. porque... E essas pessoas que têm o sangue detectável, mesmo se elas... Não recomendo, mas se elas transarem sem uso de preservativo e tal, elas não transmitem o vírus. E é claro que a gente está falando de HIV, né? Tem tantas outras ISTs também que não são combatidas pelo antiviral e tal, e que ainda pode ser transmitido. E está crescendo bastante no Brasil os casos de outros STs, como a sífilis, gonorreia. Então, eu acho que é muito importante. Não só como câncer de mama não é importante falar só em novembro, em outubro, ou câncer de próstata falar em novembro e as ISTs falar em dezembro, mas é importante a gente usar esse mês e o espaço que a gente tiver disponível para conscientizar as pessoas e tentar aí acabar com esse estigma, né? De que a pessoa que portadora do vírus está fadada aí a morte, não consegue viver normalmente e que vai sair infectando todo mundo, que isso não é mais uma realidade. Então é isso. Uhum. Muito interessante. E você, Laura, o que a gente não pode viver sem saber? A gente não pode viver sem saber uma coisa que a Dani já deu spoiler no meio da nossa conversa, que é a indústria da cura. Um doczinho da Netflix. São Jura poucos que é episódios Netflix, e cada sua episódio, indicação? É Netflix. juro, minha patrocinadora oficial. Gente, isso podia ser muito real. Eu queria muito que isso fosse real. Pelo menos a assinatura Eu nossa é de sonho com graça, né, isso. gente? Exato, eu sonho muito com isso. Será que Pix que eu preciso fazer para Pix dos que isso Sonhos. seja No real? final eu te passo o endereço do Pix dos Então, Sonhos. inclusive, seria muito bom se a Netflix patrocinasse a gente, porque nós 3 dividimos a Netflix, né? Então, assim, seria Exato. maravilhoso mesmo. Não sei se você pode falar isso, porque como a gente mora em casas separadas, Não é que nem o Spotify, não. é contra os termos de uso. Não, não é que nem o Spotify.
Então, eu vou deixar aqui. Se É alguém da mentira Netflix dela, ouvir, Netflix. Ela falou de tanta coisa errada. É mentira, Ela Netflix, falou a de gente tanta mora coisa que não junto, a gente é um existe. trisal, a gente se ama. Então, Indústria da Cura. Esse, esse doczinho são, acho que 5 ou 6 episódios e cada um trata de uma crença ou técnica ou, enfim, N coisas. Tem um muito interessante que é sobre leite materno. É bizarro. Eles chamam de ouro líquido. E sexo tântrico, os óleos essenciais, como a Dani já disse, ayahuasca, o mel, enfim, algumas coisas. E eu acho muito interessante porque eles colocam os dois pontos, tanto os pontos positivos quanto os negativos. Eles deixam muito aberto para que você pense, né, até onde ir e onde acreditar e até onde aquilo faz sentido ou não. É bem interessante. Então, fica a minha dica aí, a indústria da cura. Muito bom. Eu vou nesse sentido também do tema de hoje. Eu vou indicar para vocês uma pessoa muito legal, que é a Gabriela Bailas. Ela tem um canal no YouTube chamado Física e Afins, e no Instagram ela tá como Bibi Bailas, @Bibi Bailas. Ela tem um trabalho, ela é física, tá? Ela pega PhD em física, então ela entende muito de física quântica de verdade. E a missão dela é desmistificar as pseudociências. Então, se você se interessa por esses temas que a gente falou aqui hoje, ela é uma pessoa muito legal de seguir para você entender, assim. Ela, no canal dela do YouTube, ela faz explanações maiores, assim, tem vídeos grandes. Inclusive, ela tem feito vídeos denunciando algumas seitas através de ex-participantes de seitas, que é um trabalho muito importante, que a gente costuma achar que seitas dessas que prejudicam as pessoas e tal, e tem abusos morais, físicos e tal, só existem nos Estados Unidos, que é o que a gente fica sabendo, e não, tem muita seita aqui no Brasil também, que também prejudica a vida das pessoas. Ela tem feito um trabalho de, enfim, né, de desmascarar essa galera, e ela faz vídeos também muito legais reagindo a pessoas que falam essas bostas todas que a gente falou aqui sobre física quântica. Então ela pega um palestrante de física quântica e ela vai desmentindo tudo que ele fala de acordo com a ciência de verdade. Então é muito divertido de assistir o conteúdo dela no YouTube. E o Instagram dela é bem mais objetivo, então ela vai fazer uma postagem, sei lá, sobre acupuntura. A acupuntura é comprovado cientificamente ou não, e ela coloca ali todas as postagens do que é, do que não é, e tal, e é muito legal. E assim como que a gente falou aqui, ela não ataca a fé das pessoas, mas ela vai em cima das pseudociências, ou seja, daquilo que as pessoas dizem que é comprovado, mas não é. E é um conteúdo super legal, assim, é muito maravilhoso. Cada hora ela tá numa treta diferente. E é isso, Gabriela Bailas, canal Física e Afins no YouTube e @Bibi Bailas no Instagram. Vocês têm recadinhos finais? Façam terapia com profissionais capacitados para isso. Cuidado com a pseudociência e bebam bastante água, é importante. Não façam constelação familiar, não entrem no tear dos sonhos e o resto é opcional, assim, eu acho. Tem coisas que eu proíbo aqui, quem escuta a gente. Eu penso uma coisa muito assim, a fé realmente não tem preço. Então, assim, quando a sua fé, quando a questão envolve dinheiro, é porque alguém está lucrando com isso, no sentido, isso é lógico, mas assim, de verdade, sabe? Assim, é lógico e verdadeiro. Então, assim, a fé não, fé e dinheiro não se misturam para mim, assim, sabe? Tipo, a fé é uma coisa muito particular e, né, ali você e o que você acreditar. Mas quando envolve dinheiro, é para acender o sinal de alerta aí, porque alguém está lucrando com isso. E a indústria Namastê é uma indústria extremamente lucrativa. Você pode achar que não, que eles estão mais preocupados em trazer o bem-estar, mas não, gente, é muito lucrativa, muito. E se realmente trouxesse o bem-estar para todo mundo, a gente não tava na bosta que tá. A verdade é essa. Exato, exato. Que é uma cura milagrosa, né? Vamos dispersar aí pelo mundo.
Bem, então é isso, recadinhos finais, como sempre. Sigam a gente no nosso Instagram, @ultimo.podcast. Siga a gente no Spotify, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho. Lembrando que quando a gente chegar a 100 inscritos, faremos uma live do Laura comendo feijão com maionese. E a gente, depois de que alcançar 500 inscritos, a gente vai começar a soltar nomes de pseudo-famosos, subcelebridades da Rede TV, que o Laura já teve paquera. Que são muitos, por sinal, então a gente vai trabalhar com metas. E aqui a gente falou de várias técnicas interessantes. Eu me interesso, particularmente, me interesso muito por esse tema, então se você gostar, se você se interessar, tiver alguma outra técnica que você se interessou e a gente não falou, você pode mandar um recado pra gente, de repente a gente faz uma parte 2 desse episódio aqui, porque eu adoro falar dessas coisas. Como vocês devem ter percebido, eu já passei por muitas dessas coisas aí. E o meu recado final para vocês é: busquem conhecimento, mas de forma crítica. E é isso, gente. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. 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 Mas é sério, Laura, vamos fazer o Pix.